Maria, que havia acabado de completar 13 anos, foi encontrada no pântano próximo à pequena cidade de Ibarra. Segundo conclusões preliminares da investigação, ela caiu da lateral de um avião An-2, de uma altura de aproximadamente 10 quilômetros. Cifra preliminar, mas chocante mesmo para especialistas experientes. O mais estranho nesta história, Maria sobreviveu. E foi precisamente sua salvação que atraiu atenção para o que claramente foi um crime cuidadosamente planejado, quase perfeitamente elaborado, sem testemunhas. Mas por que complicar tanto e usar um avião inteiro, se se trata de uma pessoa de 13 anos? Os investigadores precisavam decifrar a complexa cadeia de eventos que levava dos pântanos de Ibarra a lugares ocultos e muito mais sombrios. O primeiro a chegar ao local foi um oficial da equipe criminalística, especialista em coleta e fixação de evidências. Na densa vegetação de juncos, sua atenção foi atraída por um objeto que não deveria estar ali. Uma abraçadeira plástica de tipo industrial, cuidadosamente cortada, como se alguém tivesse pressa de se livrar de um detalhe desnecessário. Abraçadeiras similares são amplamente usadas para fixar cargas e diversos componentes na indústria aeronáutica. No nível doméstico, tal objeto quase não é encontrado, especialmente aqui, no pântano remoto de Las Pinhas. O criminalista cuidadosamente registra e embala a evidência. Já estava claro. Seria difícil chamar a queda de Maria de acidental. O local onde a abraçadeira foi encontrada estava localizado exatamente na linha de queda calculada pelos especialistas. Aqui ficou óbvio. Alguém tentou apressadamente ocultar detalhes de seu plano, livrar-se da evidência. A próxima evidência foi encontrada um pouco depois. Na roupa superior de Maria sentia-se distintamente um forte cheiro de querosene de aviação tipo TS-1. Este detalhe tornou-se fundamental. Conectava diretamente Maria com o avião An-2, que é usado principalmente para pequenos voos para áreas de difícil acesso, frequentemente na zona cinzenta da lei. Este avião era um instrumento ideal para tal crime. Simples, confiável e invisível nos radares. A única testemunha, um pescador chamado Miguel Sánchez, deu depoimento pela manhã cedo quando funcionários da polícia chegaram à aldeia. Ele contou que por volta das 2h14 da noite ouviu o ruído do motor de um pequeno avião indo na direção de aproximadamente 220 graus pela bússola. Sudoeste, direto aos pântanos de Las Pinhas. Sánchez observou que à noite raramente ouvia aviões, especialmente em horário tão tardio, porém não pôde informar outros detalhes, além da direção e hora. Mas isso já era suficiente para sobrepor seu depoimento ao mapa e confirmar a rota de voo da aeronave desconhecida. Imediatamente entraram no campo de visão dos investigadores o proprietário de um pequeno aeródromo privado, um fazendeiro local, há muito tempo envolvido em contrabando e pequenos transportes ilegais através da fronteira. Este homem sabia pilotar An-2 e fazia isso regularmente. Por enquanto, os investigadores preferiram manter seu nome em segredo, limitando-se a perguntas cautelosas aos moradores locais e inspeção do aeródromo à distância. Ainda não havia mandado oficial, e assustar o suspeito agora significaria perder evidências valiosas. A investigação também estabeleceu que pouco antes do incidente, vários moradores locais viram próximo à pista de pouso um caminhão velho com uma pessoa desconhecida. A identidade deste passageiro permanecia desconhecida, mas já estava claro. Ele desempenhava papel importante no caso. A máquina estava próxima ao avião pouco antes do suposto horário de decolagem. Para onde ela desapareceu depois, permanecia obscuro. Logo após a história ganhar publicidade, o professor rural local fez acusações públicas contra uma autoridade criminosa regional conhecida pelo apelido de Lobo. O professor afirmava que Lobo supostamente se envolvia no sequestro de moradores locais e seu envio para selvas distantes para alguns fins desconhecidos. Porém, verificando a informação, a polícia não conseguiu encontrar confirmações das palavras do professor. Não foram encontrados fatos reais e testemunhas que confirmassem essas declarações. Na manhã seguinte, o perito médico-legal fez uma descoberta inesperada. Durante o exame de Maria, em seu cabelo foi encontrado um pequeno pedaço de lacre de aviação. O número de série do lacre mostrou-se único e não coincidia com os números usados pelo aeroclube local. Este pequeno detalhe imediatamente tornou-se a evidência mais importante.
Alguém claramente não planejava que ela, algum dia, fosse encontrada. A investigação enviou solicitação oficial à Administração Regional de Aviação, exigindo o fornecimento de listas de todos os aviões que tiveram acesso à base de combustível em Ibarra nos últimos 3 dias. Era assim que os investigadores esperavam estreitar o círculo de busca e descobrir qual avião poderia ter decolado naquela noite. Agora eles se moviam confiantemente em direção à solução do que inicialmente parecia um crime impossível, perfeitamente planejado, organizado nas alturas onde não poderia haver testemunhas. E se Maria não tivesse sobrevivido, este caso teria permanecido apenas mais um acontecimento inexplicável em algum lugar na periferia distante da província. À primeira vista, não havia lógica alguma nas ações de Oscar. Um fazendeiro comum que viveu toda a vida numa aldeia tranquila perto de Ibarra, de repente começou a elevar durante as noites o velho Andóis à altura máxima para ele. Quem e por que precisava destes estranhos voos noturnos, se o fazendeiro nem sequer tinha permissão oficial para voar? A investigação rapidamente revelou fato curioso na biografia do suspeito. Nos documentos bancários de Oscar, recentemente obtidos por solicitação oficial da polícia, constava uma grande transferência monetária no valor de $42 mil. O dinheiro veio de uma conta registrada numa das zonas offshore e chegou exatamente 1 mês e meio antes dos eventos descritos. Nem a fonte, nem o destino claro da transferência estava indicado. Mas foi exatamente após esta data que Oscar começou a realizar regularmente voos noturnos em seu Andóis, sem qualquer registro de carga ou rota. O diário de voos, que o próprio piloto mantinha, continha lacunas suspeitas. Nas últimas 2 semanas constavam 3 voos, todos em horário noturno, sem documentos de acompanhamento e autorizações oficiais. Os voos eram claramente executados em modo de discrição, o que já por si só era grave violação das regras de aviação. Durante o interrogatório preliminar, conduzido em formato informal na fazenda do suspeito, Oscar manteve-se confiante e calmo. À pergunta direta sobre os eventos daquela noite, ele respondeu clara e brevemente. Neste horário, eu estava tratando os campos. Não voei para lugar algum. Isso pode ser verificado. Foi precisamente nesta afirmação que o fazendeiro cometeu erro, não suspeitando que a polícia já tinha dados que contradiziam suas palavras. À disposição da investigação encontravam-se imagens de satélite, obtidas do programa europeu Sentinel, que registravam rotas noturnas de aeronaves. Precisamente estas imagens mostravam claramente a silhueta de um avião que se movia em direção aos pântanos de Las Pinhas exatamente às 2h05 pelo horário local. Além disso, as luzes de navegação da máquina estavam apagadas, o que já excluía claramente a possibilidade de simples trabalhos agrícolas. O fazendeiro claramente não suspeitava da possibilidade de tal controle, e a polícia, registrando a contradição, decidiu por enquanto não revelar as cartas, permitindo que Oscar pensasse que seu álibi ainda era atual. Porém, logo após a visita da polícia à fazenda, apareceu nova testemunha, vizinho de Oscar, chamado Carlos Mendes. Ele contou aos investigadores que na noite antes do incidente ouviu forte escândalo na casa do piloto. Gritos e discussão alta continuaram por quase 1 hora. Carlos afirmava com segurança que Oscar, após tal briga, não teria voado para lugar algum. Sim, depois de tais cenas, normalmente suas mãos tremem, que dirá pilotar avião. Os investigadores registraram o depoimento de Mendes, mas consideraram-no duvidoso. As emoções do vizinho poderiam ser causadas por antipatia pessoal ou desejo de desviar a atenção de algo mais. Após conversa com Oscar e seu vizinho, os operativos, obtendo mandado oficial, conduziram inspeção do próprio avião Andóis, que se encontrava na pista privada próxima à fazenda. Os criminalistas fizeram raspagem de combustível da fuselagem e enviaram-na para exame urgente. Já os primeiros resultados da análise preliminar confirmaram os temores da polícia. O querosene no avião coincidia por tipo, TS1, e até pelo corante específico com aquele cujos vestígios foram encontrados na roupa superior de Maria. Esta descoberta significava uma coisa. O avião do qual Maria foi lançada quase certamente pertencia a Oscar, embora ainda não houvesse evidências suficientes para a acusação oficial. Apesar das suspeitas e evidências substanciais, a polícia tomou decisão de não prender Oscar imediatamente.
O avião foi temporariamente lacrado e colocado sob observação. E sobre o próprio fazendeiro foi estabelecido controle sigiloso. As autoridades fizeram entender aos moradores locais que a situação estava sob controle. Mas na realidade, os policiais intencionalmente escolheram tática de espera. Era preciso aguardar o próximo passo de Oscar. Se ele cometesse erro, a polícia reagiria imediatamente. Para os moradores locais, isso parecia inação das autoridades. Porém, na realidade, Oscar estava sendo cuidadosamente vigiado. Cada ação sua, cada passo e conversa telefônica agora era registrado e documentado pela equipe operativa. Os investigadores queriam entender se os voos noturnos eram iniciativa pessoal de Oscar ou se por trás dele estavam pessoas muito mais influentes, cujos interesses iam muito além da economia rural e do mercado de contrabando local. Por enquanto, a investigação tinha fatos confirmados: voos noturnos ocultos, transferência de grande soma de dinheiro de offshore e óbvia conexão do avião com o acontecimento. Mas o principal mistério, o motivo e papel do próprio Oscar no crime cuidadosamente planejado, ainda permanecia enigma, para cuja solução a investigação lenta, mas confiantemente se aproximava. A estrada noturna pela periferia da aldeia estava deserta. Mesmo no crepúsculo, os locais tentavam evitá-la. Mas Ana Maria, por alguma razão, caminhava exatamente ali, sozinha, em hora tão tardia. Sua mãe afirmava que Ana simplesmente saiu para verificar a propriedade. Mas a verdade mostrou-se não tão simples. Quando os especialistas começaram a recuperar dados de seu telefone, revelou-se episódio inesperado e alarmante da vida da menina. Na noite anterior ao acontecimento, aproximadamente às 9h30, Ana Maria saiu de casa dizendo à mãe que ia verificar as cabras num pequeno cercado na borda da aldeia. As palavras de sua mãe eram seguras e não causavam dúvidas. Mas na escola onde Ana estudava, os policiais encontraram algo estranho: o diário eletrônico, usado pelos professores para registrar incidentes, continha registro recente com conteúdo bastante alarmante. Segundo este registro, Ana Maria, um dia antes do acontecimento, entrou em conflito com um de seus colegas de classe e pronunciou a ameaça que foi anotada pelo professor responsável. O professor, porém, não deu importância séria a isso, atribuindo o episódio a emoções infantis. Quando os detetives fizeram perguntas aos pais de Ana Maria sobre possível conexão da menina com o piloto suspeito, a família categoricamente negou até mesmo o fato de conhecerem-se. Segundo palavras da mãe, Ana nunca esteve ligada a pessoas estranhas fora da aldeia e muito menos poderia comunicar-se com pessoa como Oscar. Porém, dados de GPS do telefone de Ana Maria contradiziam as palavras da família. Segundo o arquivo de geolocalizações, o telefone da menina esteve próximo ao depósito pertencente ao piloto Oscar na noite de 5 de março. O telefone registrou sua permanência num raio de cerca de 30 metros do objeto, o que praticamente excluía completamente erro nos dados. Os pais, porém, continuaram insistindo no seu, claramente não entendendo como explicar estes fatos. Rapidamente entrou no campo de visão da investigação parente de Ana Maria, seu primo chamado Diego, pessoa com reputação complexa e problemas com a lei. Os investigadores descobriram que ultimamente era precisamente Diego quem regularmente levava a menina à periferia da aldeia, segundo suas palavras, para encontros com o pai, que pagava pensão alimentícia à mãe em dinheiro. Parecia que isso explicava a presença do telefone da menina próximo ao depósito do piloto. Porém, Diego não tinha álibi para a noite do incidente, e seus depoimentos pareciam confusos e pouco confiáveis. A polícia não o excluiu do número de suspeitos, embora entendesse que os motivos de Diego eram mais domésticos e não coincidiam com a escala do crime. Paralelamente ao trabalho dos investigadores no terreno, os criminalistas procuravam evidências nas imediações da aldeia. Foi exatamente ali, num pequeno rio na periferia do povoado, que foi encontrado o telefone de Ana Maria. O dispositivo estava inteiro, sem danos externos. A tela não rachou e o corpo conservou-se em bom estado. E isso significava apenas uma coisa: o telefone foi afogado intencionalmente, previamente removendo a má bateria para prevenir qualquer rastreamento posterior e possibilidade de recuperação de dados. Foi precisamente este passo que atraiu a atenção da polícia. Um criminoso comum, assustado com a exposição, teria quebrado ou destruído o telefone. Mas alguém claramente quis preservar o dispositivo,
deixando possibilidade de devolvê-lo depois e livrar-se em outro lugar. A investigação imediatamente enviou o telefone ao laboratório para a recuperação da última atividade do dispositivo. No laboratório, os criminalistas conseguiram rapidamente recuperar o arquivo de log do telefone. O último registro de saída foi curto, apenas 3 palavras, enviadas pouco antes do desaparecimento de Ana Maria. Ela escreveu mensagem para alguém. Eu vi tudo. O destinatário da mensagem, por enquanto, permanecia desconhecido, mas o próprio texto claramente indicava que Ana Maria tornou-se testemunha de algo importante, possivelmente exatamente daquilo pelo qual tentaram eliminá-la tão cruelmente. Agora os investigadores precisavam entender o que exatamente Ana viu e para quem exatamente se destinava esta última mensagem. Foi precisamente deste ponto que começou nova volta da investigação, conectando a menina, o piloto e pessoas por trás de toda esta história muito mais densamente do que supunham inicialmente. A investigação já se preparava para descartar a versão com testemunhas externas. Muito alto, muito tarde, muito deserto. Mas subitamente apareceu pessoa afirmando ter visto exatamente aquilo que os investigadores consideravam impossível. Esta nova testemunha, pescador Alejo, insistia. Naquela mesma noite, no céu sobre os pântanos, ele claramente distinguiu silhueta de pessoa que passou rapidamente contra o fundo da lua cheia. A polícia inicialmente relacionou-se ceticamente com os depoimentos, mas logo tiveram que mudar sua opinião. Alejo Gomes, pescador local de 54 anos, passava na água quase todas as noites, conseguindo isca para a venda. Naquela noite, ele estava no barco aproximadamente a 5 quilômetros do pântano, quieta e metodicamente coletando larvas. No barco estava fixada a pequena videocâmera GoPro, com a qual ele normalmente gravava a pescaria noturna. Foi precisamente esta câmera que inesperadamente tornou-se evidência fundamental quando Alejo entregou a gravação à polícia. Revisando um material filmado, os especialistas prestaram atenção a 2 clarões brilhantes e breves no céu noturno. Os clarões pareciam incomuns e absolutamente não se assemelhavam às luzes sinalizadoras de aviões comerciais ou outras aeronaves que regularmente voavam sobre a região. Inicialmente, estas cenas deixaram os investigadores perplexos. Quando Alejo foi convidado a dar depoimento, os investigadores perguntaram diretamente se ele poderia pelo menos aproximadamente descrever o avião. A resposta do pescador foi simples e compreensível, mesmo para a pessoa não iniciada em aviação. O avião era bimotor. Parecido com um velho pulverizador, esses aqui voam frequentemente. Eu frequentemente os vejo, por isso não me engano. Tal descrição correspondia completamente ao avião Andois, o que imediatamente devolveu a atenção dos investigadores ao piloto Oscar. Agora os depoimentos de Alejo pareciam muito mais convincentes. No mesmo período, na polícia discutia-se ativamente versão com o narcotráfico que passava pela região. Os clarões nas cenas da GoPro à primeira vista lembravam foguetes sinalizadores, que os correios locais usavam para lançamentos noturnos de contrabando. A polícia até começou a elaborar possível conexão do ocorrido com um dos cartéis regionais de narcóticos, conhecido pelo uso de aviação em seus fins. Isso distraiu parte da equipe investigativa, e a atenção temporariamente mudou para o cartel. Verificavam-se depósitos, possíveis rotas e pontos de lançamento de cargas. Porém, logo a versão sobre o cartel de narcóticos começou a enfraquecer. As verificações não revelaram quaisquer movimentações ou novas rotas naquela noite. O rastro falso ainda permanecia na lista de versões, mas o interesse por ele começou a diminuir. O momento decisivo na investigação chegou quando as gravações da câmera GoPro foram enviadas para a perícia adicional, conduzida com a ajuda de fotogrametria. Após análise detalhada, ficou completamente claro que os clarões capturados pela câmera de Alejo não eram foguetes sinalizadores. Eram emissões breves de chama do silenciador de motor a pistão velho, bem conhecidas dos especialistas em aviação. A conclusão foi unívoca e apoiada por perícia técnica. Naquela noite, sobre o pântano de Las Pinhas, realmente voou o avião Andois. A versão de Alejo confirmou-se até os mínimos detalhes, incluindo até mesmo o ângulo exato de visão da câmera. E agora sei, a polícia já não podia negar o óbvio.
a nova descoberta virou completamente o curso da investigação. Se antes a versão sobre participação do piloto Oscar era apenas hipótese, agora os investigadores receberam provas factuais. Isso significava que a atenção novamente retornava a Oscar, e ele teria que responder a perguntas já completamente diferentes. Dados de satélite também permitiram determinar mais precisamente a trajetória de voo do Andós na noite do acontecimento. A análise da rota mostrou que a altura foi significativamente menor que os 10 quilômetros previamente supostos. A altura factual constituía cerca de 3,9 quilômetros, o que, porém, não diminuía a gravidade da situação, mas forçava a investigação a reconsiderar as avaliações iniciais do crime. Os especialistas começaram a entender que esta diferença na altura também era parte do plano. Provavelmente, os suspeitos intencionalmente inflaram a altura para confundir ainda mais a investigação. Agora ficou claro que todo o cenário com avião e altura foi cuidadosamente pensado para despistar a polícia. Enquanto a polícia discutia ativamente ações posteriores, a testemunha Alejo permanecia sob proteção policial, aguardando novos chamados para interrogatórios e entendendo que seus depoimentos poderiam tornar-se decisivos no caso. No curso da investigação, a polícia enfrentou situação paradoxal. Mário, irmão mais novo do piloto suspeito Oscar, mostrou-se simultaneamente notado em 2 lugares distantes um do outro. Os investigadores não podiam ignorar este fato estranho, especialmente considerando a reputação de Mário, pessoa anteriormente condenada e acostumada-se a esconder-se dos policiais. Será que o irmão do piloto de alguma forma conseguiu fabricar álibi quase ideal para evitar responsabilidade por assuntos muito mais sérios? Câmeras de videovigilância no posto de gasolina na rodovia que levava ao aeródromo registraram a aparição de Mário às 23 horas e 48 minutos. Ele parou ali literalmente por alguns minutos, abasteceu o galão com combustível e imediatamente foi embora. Este lugar ficava apenas a 10 quilômetros da pista de pouso onde estava baseado o avião An-2 e de onde supostamente foi realizado o voo noturno por Oscar. Parecia fato óbvio e facilmente verificável. Mas logo na polícia apareceu mais um testemunho que causou séria confusão. Um dos vizinhos do fazendeiro local recentemente assassinado, homem idoso chamado Pedro Ramírez, informou que na mesma noite, aproximadamente às 23 horas e 50 minutos, viu Mário agredindo seu vizinho com enxada. Sendo que este evento aconteceu 2 dias antes do desaparecimento de Ana Maria, e por isso os investigadores não podiam excluir conexão entre estes 2 crimes. Especialistas da polícia realizaram urgentemente análise técnica da gravação do posto de gasolina. Eles estabeleceram que o horário na câmera do posto poderia desviar no máximo 2 minutos. Tal erro, embora não fosse crítico, mostrou-se suficiente para criar álibi sério. Isso significava que, teoricamente, Mário poderia conseguir aparecer em ambos os lugares, se agisse muito rapidamente. Os investigadores entenderam que o álibi de Mário era frágil, mas oficialmente não podiam refutá-lo imediatamente. Enquanto isso, o advogado de Mário imediatamente entrou no caso, declarando alto na mídia local que a gravação do posto foi intencionalmente fabricada, com o objetivo de incriminar pessoa inocente. O defensor afirmava que a polícia há muito tempo queria livrar-se do irmão problemático de Oscar e agora aproveitou oportunidade conveniente. Estas declarações rapidamente espalharam-se pela região, semeando dúvidas entre moradores locais e até forçando a investigação a distrair-se temporariamente com verificação adicional da autenticidade da videogravação. Porém, os criminalistas confirmaram rapidamente a autenticidade da gravação, e o rastro falso do lado do advogado começou a enfraquecer. A polícia não o descartou imediatamente, mas já parou de considerá-lo direção principal da investigação. A principal descoberta no caso aconteceu inesperadamente, quando a videogravação do posto foi novamente enviada aos especialistas para análise áudio profunda. E foi precisamente esta análise áudio que revelou que no fundo do vídeo ouvia-se sinal distinto de buzina de automóvel, som que ninguém antes notara. Os especialistas imediatamente dedicaram-se ao estudo do espectro do sinal e compararam-no com base de automóveis conhecidos pela polícia e participantes da investigação. O resultado tornou-se sensação. O sinal na gravação pertencia não ao carro de Mário, mas à picape de seu irmão, piloto Oscar. Agora, no caso, apareceu conexão direta.
indicando indiretamente participação dos irmãos nos mesmos eventos, e, portanto, seu envolvimento conjunto em ambos os crimes tornou-se muito mais provável. Após esta descoberta, a polícia tomou decisão de unir dois casos diferentes: o ataque cruel ao fazendeiro e o sequestro de Ana Maria numa investigação única. Agora ambos os irmãos, Oscar e Mário, encontraram-se no centro da atenção da investigação simultaneamente. Suas ações e rotas começaram a ser estudadas como cadeia única de eventos. Enquanto isso, o próprio Mário ainda não podia ser encontrado, e ele continuava escondendo-se, claramente entendendo que a situação mudou drasticamente, não a seu favor. Os investigadores agora supunham confiantemente que nestes casos poderia figurar mais um motivo, que por enquanto permanecia desconhecido ao público amplo, e foi precisamente ele que se tornou causa de toda a série de crimes. Mas até a revelação das verdadeiras causas dos atos dos irmãos ainda estava longe. A investigação novamente retornou à figura do piloto Oscar, agora já através do prisma de seu irmão mais novo. E esta volta do caso claramente ameaçava com novas descobertas mais sombrias. Mas a polícia agia cautelosamente para não assustar ambos os suspeitos e não permitir que elaborassem nova linha de defesa. Agora Mário oficialmente constava na lista de pessoas procuradas e a polícia preparava a operação em larga escala para sua detenção. Enquanto isso, a questão sobre como exatamente os irmãos poderiam estar envolvidos em história tão confusa ainda permanecia sem resposta oficial. Mas os investigadores estavam seguros. Logo entenderiam absolutamente tudo. A investigação já começou a reduzir círculo de suspeitos, mas novo detalhe forçou retornar ao primo de Ana Maria, Ricardo. Foi precisamente ele que no início da investigação parecia quase o mais suspeito. Mas por que a polícia por muito tempo não prestou atenção ao fato de que seu rastreador GPS foi limpo exatamente no dia que coincidiu com o assassinato do fazendeiro local? O que o primo escondia, destruindo estes dados? A polícia chamou Ricardo para interrogatório repetido, já em ordem oficial. Os investigadores interessavam-se por data concreta: 5 de março. Foi precisamente neste dia que aconteceu o assassinato do vizinho do piloto Oscar e Mário. No interrogatório, Ricardo, nervoso, claramente se perdia nas respostas, mas categoricamente negava seu envolvimento tanto no desaparecimento de Ana Maria quanto na morte do vizinho. No final, ele confessou apenas um fato. Realmente apagou todo o histórico de movimentações daquele mesmo dia, explicando isso como acidente. Supostamente o telefone travou e teve que reiniciar o dispositivo. Porém, os investigadores já receberam resultados da inspeção de sua motocicleta. No guidão foi encontrada gotinha minúscula de sangue, cuja origem até este momento não era compreensível. Testes primários excluíram que o sangue pertencesse a Ana Maria ou ao vizinho assassinado. A polícia enviou a amostra para a perícia DNA ampliada, cujos resultados deveriam tornar-se conhecidos muito em breve. A pergunta por que ele regularmente levava Ana Maria à periferia da aldeia, Ricardo respondia confiantemente que fazia isso exclusivamente para a conveniência dela. Simplesmente a levava cá à escola. Não havia nada mais. A pergunta se alguém poderia usar sua motocicleta sem seu conhecimento, Ricardo categoricamente negava tal possibilidade. Porém, os investigadores já sabiam mais. Uma das testemunhas mostrou-se mecânico local, trabalhando numa garagem na periferia da aldeia. Ele contou à polícia que várias vezes viu Ricardo abastecendo pequeno galão plástico com querosene de aviação, exatamente o tipo de combustível que encontraram na roupa de Ana Maria e na fuselagem do avião An-2. Foi precisamente neste momento que a polícia decidiu cuidadosamente verificar novamente depoimentos do mecânico. A versão de que Ricardo poderia estar envolvido em alguma aventura ou crime aeronáutico parecia muito óbvia e ao mesmo tempo completamente inverossímil. Porém, apesar da aparente absurdidade desta informação, o mecânico parecia convincente. Ricardo categoricamente negava que alguma vez tivesse lidado com combustível de aviação. Este rastro falso exigia verificações adicionais, distraindo parte significativa dos recursos da investigação. Mas logo chegaram resultados da perícia DNA ampliada do sangue encontrado na motocicleta do primo de Ana Maria. Eles abalaram a equipe investigativa e mudaram completamente direção da investigação.
O sangue no guidão da motocicleta que pertencia a Ricardo mostrou-se sangue do procurado e escondido irmão do piloto, Mário P. Como o sangue de Mário poderia aparecer na motocicleta do parente da vítima? Esta era a linha completamente nova de investigação. Ricardo de forma alguma podia explicar este fato. Ele parecia sinceramente surpreso, e os investigadores intuitivamente entendiam que dificilmente o primo tinha relação com o próprio crime. Agora, os investigadores começaram a suspeitar de algo completamente diferente. Que alguém poderia ter usado Ricardo e seu transporte como elo intermediário para a preparação do crime. Após recebimento desta evidência importante, a polícia conduziu reunião interna. Foi tomada a decisão de temporariamente retirar suspeitas do primo de Ana Maria. Ele foi oficialmente liberado do status de suspeito, mas avisado que, em caso de necessidade, poderia ser chamado novamente. Mais importante era outro. Sangue de Mário na motocicleta significava que alguém ativamente usou a motocicleta de Ricardo para próprios fins. Isso abria para a investigação visão completamente nova dos eventos. Agora a investigação começou rapidamente a descartar teorias que pareciam lógicas nas primeiras etapas. Caiu a versão sobre participação direta do primo. Começou a enfraquecer a versão sobre seus deslocamentos independentes com combustível, pois surgiu hipótese nova e mais realística. Combustível para voo noturno do avião poderia ter sido transportado por alguém mais, supostamente conectado com Mário ou o próprio Oscar. Assim, a investigação entrava na próxima fase, onde gradualmente se limpava das versões iniciais e concentrava-se nas figuras fundamentais dos irmãos P. O primeiro já não era suspeito central, e a polícia agora concentrava esforços na busca de Mário e estabelecimento do papel exato que ele desempenhou na história confusa com sequestro e assassinato do vizinho. Aos investigadores tornava-se óbvio que decifração de todos os eventos estava precisamente nos motivos e ações dos dois irmãos. E Ricardo provavelmente mostrou-se figura casual e não informada em seu jogo complexo. A equipe investigativa já quase completamente focou na busca dos irmãos suspeitos, quando dos buscadores trabalhando na área pantanosa chegou novo sinal. Na copa alta de árvore, a altura de 15 metros acima do solo, foi descoberta achado estranho. Laço cuidadosamente amarrado de corda de nylon com largura de 20 milímetros. O laço parecia completamente inadequado, como se alguém especialmente o deixasse ali, à vista, mas ao mesmo tempo fora de alcance. E o enigma consistia não apenas em sua origem, mas nas propriedades incomuns do material descobertas pelo laboratório. O laço foi retirado da árvore com grande cautela, cuidadosamente registrando sua posição. À primeira vista, a corda parecia completamente comum, densa, resistente, típica para uso aeronáutico. Mas os criminalistas imediatamente notaram combinação incomum de detalhes. Primeiro, as fibras da corda estavam impregnadas com parafina líquida, que é usada como lubrificante para mecanismos móveis do avião An-2. Este lubrificante não é usado para fins civis e claramente conectava o objeto encontrado com tipo específico de aeronave. Porém, havia um fato que muito surpreendeu os especialistas. Na corda estava ausente cheiro característico de querosene de aviação, embora anteriormente todas as evidências encontradas estivessem literalmente impregnadas com este combustível. Em vez de querosene, nas fibras foram descobertas partículas minúsculas de esporos pantanosos, que poderiam aparecer ali apenas depois que o laço já estava na árvore. Isso dizia que a corda apareceu ali após o acontecimento e permaneceu no local tempo suficiente para adquirir sinais do ambiente local. A investigação levantou duas versões. Primeira, a corda poderia ter sido usada para fixação de carga dentro do avião e de alguma forma foi jogada para fora. Segunda, menos óbvia. A corda era parte de sistema de paraquedas. A última versão imediatamente causou dúvidas. A bordo do An-2 não constavam paraquedas e nenhum documento confirmava sua presença no avião de Oscar. Verificações por ambas versões iam paralelamente, porém nenhuma delas dava resposta unívoca. No fundo da investigação, novamente levantou-se versão relacionada com cartéis locais de narcóticos. Alguém supôs que o laço poderia servir para lançamento de pacotes com narcóticos, método que já anteriormente foi registrado na região.
Os investigadores enviaram a corda para verificação adicional por especialistas familiarizados com métodos de trabalho dos cartéis. Os especialistas rapidamente chegaram à conclusão que este tipo de corda nunca foi usado por correios locais de narcóticos. A versão foi excluída oficialmente e a polícia definitivamente fechou esta linha de investigação. Avanço fundamental aconteceu quando os criminalistas cuidadosamente examinaram o laço em busca de impressões. Após análise de muitas horas, conseguiram isolar única impressão digital clara. Quando a compararam com bancos de dados, descobriu-se que a impressão pertencia à pessoa já conhecida pela investigação. Mostrou-se ser assistente do piloto, que até então oficialmente não figurava na investigação. O fato de seu envolvimento era novo e extraordinariamente importante. Agora, a investigação recebeu mais uma figura diretamente conectada com o avião e eventos daquela noite. A descoberta da impressão do assistente do piloto instantaneamente deu novo impulso à investigação. Os policiais imediatamente solicitaram mandado oficial para busca em sua casa, esperando encontrar evidências adicionais ou entender seu papel exato neste crime. Enquanto preparavam documentos, os investigadores começaram a construir nova versão de eventos, na qual o assistente do piloto poderia desempenhar papel muito mais significativo do que se supunha anteriormente. O laço mostrou-se evidência material mais importante que definitivamente conectou todos os fios da história. Avião Andoís, piloto Oscar, seu irmão Mário e agora também terceira pessoa, assistente do piloto, cuja participação claramente não foi casual. A investigação passou para a nova fase. Agora a polícia estava um passo mais próxima do estabelecimento do quadro completo dos eventos daquela noite fatal. O próprio assistente, por enquanto, não foi detido, e a polícia intencionalmente o mantinha na ignorância, aguardando resultados da busca. Ao redor da investigação permanecia a atmosfera de espera oculta. Parecia que agora os investigadores sabiam exatamente para onde ir adiante, e estavam prontos para dar próximo passo decisivo. Enquanto isso, a versão sobre cartel de narcóticos foi definitivamente descartada. O laço de corda tornou-se elo que oficialmente excluiu esta linha da lista de versões, limpando espaço da investigação de ruído desnecessário e distrações supérfluas. Agora a atenção estava completamente focada no assistente do piloto em cuja casa já se preparavam para conduzir busca. A prisão de Diego, assistente do piloto, tornou-se verdadeiro avanço na investigação. Nos primeiros minutos do interrogatório, os investigadores notaram um hematoma estranho em seu externo, claramente repetindo forma e tamanhos do corrimão metálico na porta do avião Andoís. Mas o próprio Diego insistia em causa completamente diferente de sua lesão, e aos investigadores restava encontrar provas reais de seu envolvimento nos eventos daquela noite, não se baseando apenas em suspeitas. A polícia operativamente solicitou documentos médicos de Diego. Pelo prontuário médico que os investigadores receberam da clínica local, ele procurou ajuda em 8 de março, um dia após os eventos. O médico registrou lesão do externo e o próprio Diego então explicou-a como acidente doméstico. Supostamente escorregou da escada na garagem. Naquele momento, ninguém prestou atenção a este fato. Agora os investigadores sabiam exatamente que tal lesão era típica para a pessoa que esteve no salão do Andoís, no momento de manobra brusca. Simultaneamente aos documentos médicos, a polícia obteve acesso ao telefone de Diego. Na tela, os operativos viram mensagem enviada de seu telefone às 3h10 da madrugada de 7 de março, apenas 1 hora depois que Ana Maria foi lançada da lateral do avião. Na mensagem havia apenas palavras: "Fiz como pediu dinheiro?" O destinatário da mensagem por enquanto permanecia desconhecido, mas conexão com dinheiro imediatamente lembrou aos investigadores da grande soma recebida pelo piloto Oscar. No interrogatório, Diego estava seguro e contido. Insistia que era apenas mecânico e categoricamente negava que alguma vez subira ao ar no avião. Quando lhe perguntaram diretamente sobre lesão, ele novamente repetiu história com escada, embora nervosismo em sua voz já fosse perceptível. Os investigadores entendiam que mentira de Diego já estava à beira da exposição. Mas a investigação temporariamente complicou-se com o advogado de Diego, que imediatamente declarou que seu cliente não poderia fisicamente estar a bordo do avião.
Ele apresentou à investigação recibo sobre a entrada de Diego no turno de guarda do depósito às 2h30 da madrugada de 7 de março. Neste momento, as câmeras de vigilância do depósito estavam desligadas devido à falha técnica, o que dava álibi pequeno, mas importante para o suspeito. Os investigadores foram forçados a distrair-se temporariamente e verificar esta versão, mas o recibo parecia autêntico, e por enquanto nada indicava o contrário. A virada no caso aconteceu quando um dos investigadores policiais, reverificando materiais do telefone de Diego, casualmente descobriu fotografia apagada que perícia técnica conseguiu recuperar. Na imagem via-se distintamente salão do avião An-2 durante voo. Data e hora no arquivo EXIF da fotografia não deixavam dúvidas. Imagem foi feita em 7 de março, exatamente às 2h04 da madrugada, literalmente 10 minutos antes do acontecimento com Ana Maria. Agora, a álibi de Diego ruiu definitivamente. Percebendo que todas as evidências estavam contra ele, Diego concordou em dar primeiros depoimentos confessionais. Ele começou cuidadosamente, cautelosamente escolhendo palavras, tentando minimizar seu papel, mas agora seus depoimentos conectavam toda a cadeia de eventos daquela noite. No curso do interrogatório preliminar, ele pela primeira vez mencionou diretamente nomes do piloto Oscar e seu irmão Mário, embora ainda evitasse explicações detalhadas de seu papel. A pergunta sobre o que exatamente ele fez a pedido do remetente da mensagem, Diego respondeu brevemente, quase sem olhar nos olhos do investigador. Eu simplesmente desamarrei corda. Os policiais imediatamente entenderam que era aquela mesma corda, encontrada depois na copa da árvore. Agora estava claro. Diego estava diretamente a bordo do avião no momento de cometimento do crime. E provavelmente foi precisamente ele quem executou a ação fundamental que garantiu o lançamento de Ana Maria do avião. A investigação imediatamente começou a processar esta nova informação, comparando palavras de Diego com dados de voo. Segundo cálculos de especialistas em aviação, a rota do An-2 naquela noite ocupou aproximadamente 18 minutos. Este tempo era suficiente para realizar voo de extensão de 70 quilômetros do aeródromo até local de lançamento e voltar, o que correspondia completamente a depoimentos de testemunhas e gravações de câmeras. Agora a polícia possuía testemunho irrefutável de participante direto do crime. O próprio Diego gradualmente percebia que não tinha mais espaço para manobras e começou a demonstrar disposição para a cooperação com investigação. Embora motivos e detalhes ainda permanecessem desconhecidos, ficou claro que Diego, um dos elos mais importantes da cadeia criminosa conectando dois irmãos e avião An-2. A polícia imediatamente enviou solicitações para a detenção de Oscar e Mário, embora a localização do último permanecesse desconhecida. A investigação finalmente aproximou-se da solução do que parecia acontecimento completamente sem sentido e inexplicável. Desde o início da investigação entrou no campo de visão da polícia a autoridade criminosa local conhecida pelo nome de Dom E. O professor da aldeia, agitado pelo acontecimento, primeiro apontou para ele, afirmando que viu como precisamente Dom E ameaçava pessoas. A polícia inicialmente considerou esta versão duvidosa, mas rumores persistentes forçavam-os a conduzir verificação cuidadosa. Poderia a pessoa influente, acostumada a resolver problemas com métodos de força, encomendar a eliminação tão cruel de testemunha? A investigação começou com um método simples, mas eficaz. Estabelecimento de álibi. Verificação descobriu que na noite de 7 de março, quando aconteceu o crime, Dom E estava no carnaval anual no centro de Ibarra. Este evento foi cuidadosamente documentado por múltiplas câmeras de vigilância. Gravações de 4 câmeras diferentes permitiram à polícia certificar-se que Dom E realmente estava no carnaval das 20 às 3 horas e não deixou este lugar nem por minuto. Adicionalmente, a polícia obteve acesso a seus documentos financeiros, contas bancárias e relatórios internos. Especialistas cuidadosamente verificaram cada transação dos últimos meses e não descobriram nenhum pagamento que pudesse estar relacionado com o piloto Oscar ou seu irmão Mário. Não foram encontradas transferências, contatos suspeitos ou indícios de participação do líder criminal no caso. Os investigadores retornaram ao professor que anteriormente declarava ter visto ameaças por parte de Dom E. No interrogatório repetido, o professor parecia perdido e reconheceu que provavelmente se enganou. Ele explicou que naquela noite estava muito escuro
e sua suposição baseava-se mais no medo e reputação de Dong E do que em fatos reais. Estas confissões completamente derrubaram a versão inicial de acusações contra a autoridade criminosa. Considerando a seriedade das acusações, a Procuradoria oficialmente estudou materiais coletados pela polícia. Logo, o procurador pessoalmente emitiu resolução na qual indicava que no caso estava completamente ausente composição de crime em relação a Dong E. Dúvidas sobre seu envolvimento foram oficialmente retiradas e esta linha de investigação fechada para sempre. Agora a investigação poderia não mais gastar tempo e recursos na verificação de versão que inicialmente parecia pouco provável, mas era necessária para a eliminação de qualquer ressonância pública. Paralelamente ao fechamento da versão de Dong E, especialistas completaram análise de fluxos financeiros relacionados com pagamento offshore de $42 mil que chegaram à conta de Oscar um mês antes do acontecimento. Esta soma por muito tempo causava suspeitas de envolvimento de encomendantes externos como Dong E. Porém, a auditoria financeira detalhada estabeleceu que meios foram sacados através de empresa offshore não tendo relação alguma com a autoridade criminosa. Em vez disso, foi claramente registrada a conexão da empresa Ponte com firma diretamente pertencente aos irmãos P. Agora ficou definitivamente claro para a investigação. Dinheiro foi recebido e sacado pelos próprios irmãos e não havia terceiras pessoas na cadeia de pagamentos. Após fechamento da versão com Dong E, foco da investigação completamente mudou de volta aos irmãos, Oscar e Mário. A polícia novamente começou buscas intensivas de Mário, que continuava escondendo-se da justiça. Agora, investigadores definitivamente convenceram-se que crime foi concebido e realizado por círculo estreito de pessoas diretamente conectadas entre si. O procurador deu ordem para oficialmente marcar versão com participação de autoridade criminosa como fechada e ordenou acelerar todas as medidas para a busca e detenção dos irmãos. Agora, toda a atenção dos operativos concentrou-se na figura de Mário, que permanecia elo fundamental desaparecido no caso. Sua localização tornou-se tarefa prioritária e a investigação preparava-se para dar passo decisivo nos próximos dias. Assim, a investigação definitivamente livrou-se de versões supérfluas e errôneas que anteriormente tomavam tempo precioso. Agora, diante da polícia, estava caminho claro, confirmado por evidências, levando aos irmãos P e seu assistente Diego, já detido e tendo dado primeiros depoimentos. Fechamento da versão com a autoridade criminosa permitiu à polícia comunicar publicamente sobre progresso e estreitar campo de buscas, simultaneamente aumentando pressão sobre Mário, que indubitavelmente agora sabia que tempo para fuga ou ocultação de evidências quase não restava. A investigação estava segura que caso aproximava-se de conclusão lógica e era apenas questão de próximos dias. Desde o início da investigação, o principal enigma permanecia à altura da qual Ana Maria foi lançada. Cifra de 10 quilômetros parecia não apenas inverossímil, mas praticamente irreal para avião tipo An-2. Agora, graças à descoberta inesperada na cabine do avião, apareceu possibilidade de estabelecer a altura exata e completamente destruir mito surgido nos primeiros dias após o acontecimento. Durante a inspeção repetida da cabine do avião An-2, a equipe investigativa descobriu dispositivo incomum, altímetro caseiro baseado em smartphone comum instalado no painel de instrumentos. O dispositivo continuamente registrava dados barométricos e os enviava para armazenamento na nuvem, vinculado à conta pessoal do piloto Oscar. Investigadores rapidamente obtiveram acesso oficial a esta nuvem e extraíram arquivo de log contendo registros sobre voo daquela mesma noite. Especialistas imediatamente estudaram dados obtidos e estabeleceram que a altura máxima de voo constituiu apenas 4.400 metros, e não os 10.000 mencionados. Esta cifra coincidiu completamente com outras evidências anteriormente obtidas e definitivamente confirmou possibilidade técnica de sobrevivência em queda de tal altura. A defesa do piloto imediatamente tentou questionar estes dados, declarando que arquivo de log poderia ter sido falsificado ou alterado pela investigação. Porém, perícia técnica imediatamente refutou esta versão. Soma de controle hash dos arquivos do smartphone e armazenamento na nuvem era idêntica. Quaisquer alterações foram completamente excluídas e a investigação pôde usar dados como prova absoluta.
Neste mesmo momento foi empreendida mais uma tentativa de confundir a investigação. No espaço público foi lançada a versão que Ana Maria foi lançada depois, já após alcançar a altura maior. Mas até esta versão foi rapidamente refutada. Imagem do telefone do assistente do piloto Diego tinha a marca temporal exata, 2 horas e 4 minutos, e neste momento a altura de voo constituía 4.350 metros. Isso coincidia completamente com dados do altímetro barométrico e outras evidências. Rastro falso instantaneamente foi descartado. Porém, estudando o arquivo de log adiante, investigadores fizeram mais uma descoberta importante. Revelou-se que no mesmo arquivo conservaram-se registros também de alguns dias antes do acontecimento. Na noite de 5 de março, o avião fez várias voltas diretamente sobre a fazenda do vizinho do piloto Oscar, aquele mesmo que depois foi encontrado assassinado. Coordenadas desta volta foram claramente registradas pelo dispositivo, o que pela primeira vez conectou o avião e sua tripulação com outro crime cometido pouco antes dos eventos com Ana Maria. Agora a investigação possuía prova técnica direta de que o avião participou ativamente também de outro incidente, o que forçava a olhar diferentemente para motivos e ações dos suspeitos. Esta descoberta acelerou o processo de emissão de mandado para a prisão de Mário, que todo este tempo permanecia em fuga. Sua localização conseguiu ser estabelecida graças a serviços fronteiriços, quando ele tentou cruzar fronteira com Colômbia. Prisão passou rapidamente e sem complicações. Agora, à disposição da investigação estavam todos 3 figurantes: piloto Oscar, assistente Diego, que já havia dado depoimentos, e irmão escondido Mário. Investigadores completamente retiraram mitos sobre 10 quilômetros, reconhecendo esta cifra apenas como resultado de primeiros depoimentos errôneos e rumores. Nas mãos da investigação, agora havia provas irrefutáveis de que a altura real de lançamento constituía pouco mais de 4 quilômetros. E dados técnicos completamente confirmaram todos os detalhes contados por testemunhas e suspeitos. Agora a investigação saiu para a reta final. Evidências claramente convergiam, motivos começavam a adquirir clareza, e investigadores já não tinham dúvidas sobre quem estava por trás deste crime. Restava apenas uma coisa: forçar suspeitos a contar o que exatamente os motivou a cometer ato tão cruel e cuidadosamente planejado. Última etapa da investigação deveria definitivamente revelar todos os enigmas restantes, incluindo causas daquele estranho voo noturno sobre fazenda, e conectar o assassinato do vizinho com eventos subsequentes. Investigação tinha fatos suficientes para apresentar em tribunal o quadro completo e convincente do ocorrido, e Procuradoria preparava a conclusão acusatória que deveria fechar um dos casos mais confusos da região dos últimos anos. Agora a principal foi feito. Todos os suspeitos estavam sob controle da polícia, e a altura da qual Ana Maria foi lançada tornou-se não mais enigma, mas fato confirmado, que fez entender: sobrevivência era possível, e milagre aqui não tem nada a ver. Foi pura sorte e acaso que permitiu revelar crime e punir culpados. Últimos fragmentos do quebra-cabeças juntaram-se exatamente no momento quando na tela do projetor instalado no salão do tribunal apareceram coordenadas da rota do avião obtidas do log barométrico. Salão judicial silenciou. Nos rostos dos réus lia-se que eles já conheciam o desfecho. Na realidade, a história começou não na noite de 7 de março, mas 2 dias antes. Tudo começou com pequena disputa sobre terra. Vizinho do piloto Oscar e seu irmão Mário recusou ceder parte do pasto avaliado em quase $100.000. Parecia conflito comum de moradores rurais, mas foi precisamente naquela noite, quando na terra do vizinho foram encontrados vestígios de luta, que tudo tornou-se irreversível. Ana Maria casualmente tornou-se testemunha deste acontecimento. Naquela noite, 5 de março às 21h45, em seu telefone apareceu o registro curto: "Eu vi tudo." Ela não entendia que esta frase lançaria cadeia de eventos que mudaria para sempre sua vida, mas ela sabia para quem enviava a mensagem. Era a única pessoa em quem confiava e que, infelizmente, não podia protegê-la. Mário rapidamente entendeu o que lhe ameaçava, então ligou para seu irmão Oscar, explicou a situação e propôs acordo. Se testemunha desaparecesse, eles poderiam tomar pasto do vizinho.
Oscar não recusou. Ainda mais que ele já havia recebido em sua conta offshore pré-pagamento de $42 mil, parte dos quais destinava-se para a compra de avião e outra parte era seu lucro pessoal. Dinheiro parecia muito atrativo para recusar. Oscar não quis executar isso pessoalmente. Ele encarregou o caso a seu mecânico fiel, Diego, prometendo-lhe $8 mil. Cenário era simples e cínico: capturar testemunha, entregar ao aeródromo, subir ao ar e então livrar-se do problema de forma que não restassem vestígios. Evidências físicas no avião confirmaram participação de todos três. No salão do Andóis, restaram vestígios de querosene e vestígios biológicos de Ana Maria. Registros do altímetro, apoiados por dados EXIF da fotografia, confirmavam que lançamento aconteceu à altura de 4.350 metros. Isso completamente destruía lendas sobre queda de 10 quilômetros e explicava como Ana Maria pôde sobreviver. Telefone encontrado no Rio definitivamente confirmou seu status como testemunha indesejável. Porém, no tribunal, Mário tentou completamente transferir culpa para seu irmão, declarando que não participou da organização do sequestro. Mas suas palavras rapidamente foram refutadas. Assistente do piloto, Diego, durante a careação apresentou gravação de voz que ele mesmo fez. Nela claramente ouvia-se voz de Mário. Simplesmente, jogue-a como saco. Foi toque final que colocou ponto na questão de responsabilidade. Sentença do tribunal soou fria e breve. Todos três receberam longas penas de prisão. Neste momento, no salão, surgiu silêncio. Ana Maria lentamente levantou-se do banco apoiando-se em muletas e dirigiu-se à saída. Repórteres não tiravam olhos dela, fixando cada movimento. Atrás dela, no banco dos réus, restou lugar vazio que anteriormente ocupavam parentes dos acusados. Eles foram embora sem dizer palavra à imprensa. Família preferiu permanecer na sombra. Foi fechamento definitivo e irrevogável do caso. Mais nenhuma pergunta soou no salão do tribunal. Todos os detalhes, todas as evidências, todos os motivos foram claramente expostos e reconhecidos pelo tribunal. O crime mostrou-se banal, simples e absurdamente cruel. Terra, dinheiro, medo de perder liberdade. Porém, no caso, restaram duas linhas não reveladas que foram classificadas e às quais não há mais acesso. Primeira, participação de contador desconhecido de empresa offshore que conduzia dinheiro através de contas dos irmãos. Segunda, possível conhecimento e consentimento silencioso de outros membros da família de Oscar e Mário. Estes detalhes, para sempre, permanecerão nos arquivos da Procuradoria, fechados ao acesso público. Quando oficiais de justiça levaram os réus e a imprensa deixou o salão, restou apenas o último quadro. Olhar silencioso do investigador fechando pasta com inscrição, caso número... Demais detalhes, obviamente, para sempre permanecerão sob chave, em pastas acessíveis apenas àqueles que sabem mais que outros. História está completa. Ela não deixou perguntas, apenas fatos secos expostos com máxima precisão. Ana Maria está viva. Seus testemunhos ajudaram a restaurar quadro dos eventos. Mas agora ela deve viver adiante, sabendo quão próximo chegou à beira do abismo. No salão do tribunal apagaram-se luzes e portas fecharam-se. Tudo o que podia ser dito já foi dito. Resto permanecerá naqueles arquivos aos quais acesso é permitido apenas a unidades. No final das contas, verdade é apenas aquilo que conseguiram provar.